Se você olhar para uma foto sua de quando você era bebê, você vai se reconhecer naquela foto. Mas ao mesmo tempo, muita coisa mudou. O seu corpo cresceu, se desenvolveu, amadureceu. Suas memórias foram adicionadas conforme você foi vivendo a vida, outras foram completamente perdidas. Então tudo mudou, mas você continua sendo a mesma pessoa. E aí, o que garante essa continuidade? Esse problema fica ainda mais sofisticado e complicado quando a gente está pensando sobre a sobrevivência, né, da alma ou a sobrevivência de alguma coisa depois da morte. Então, se essa opção for possível, o que sobrevive? Sua consciência, suas memórias, sua alma, né? O que vai adiante do corpo? Essa pessoa seria a mesma pessoa? Não, isso é uma questão não só religiosa, né, mas principalmente uma questão filosófica, né? A identidade ela mora onde? É na memória, é na alma, é na consciência. Só que, principalmente, a gente tem agora uma nova hipótese que é a que a gente vai explorar hoje, que a nossa identidade é continuidade psicológica. Não é nem a substância material, nem a substância pensante, mas algo novo. Curiosamente, você falar disso hoje, que ontem eu estava brigando lá com o Pibidiano, a gente estava naquelas brigas filosóficas fantásticas, que ele é um ateu materialista, né? E eu sou um espiritualista sem religião, mas ainda assim um defensor da alma e do dualismo em alguma medida que eu não sei qual ainda. E aí a briga toda era que ele achava que você falar que o hipocampo ativado e as sinapses, isso aí você explica coisas sofisticadas como o amor, como o luto. E eu brigando com ele, falando que isso não explica nada. Se você chegar para a pessoa que está de luto e falar com ela que ela fica tranquila, que as sinapses dela, X, estão disparando para o Y e o hipocampo está hiperativado, isso não explica o luto dela. Então é um pouco dessa discussão aqui, né, Pedro? Esse aí falando é Rodrigo R. de Carvalho, eu sou Pedro Cortá e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Esse programa foi feito com o apoio de Sabiá Registros de Marcas. Se o nosso ouvinte, Rodrigo, tem um projeto, quer registrar, salvaguardar ele, ele pode procurar Sabiá como? Ele vai descer aí na nossa descrição, vai ter um linkzinho para entrar em contato com a Sabiá e vai ter também um magnífico cupom de desconto de 10%, né, NPC10. E não só você consegue um desconto, como você ajuda a financiar o Não Precisa Copiar, que vai ganhar aí uma comissão nesse seu registro de marca. Desde a antiguidade, né, as discussões a respeito da sobrevivência da alma ou da vida após a morte, através de outro meio, povoam aí os debates teológicos e filosóficos. Para muitas tradições, não só religiosas quanto filosóficas, a ressurreição ela é um tema fundamental, né, que vai aparecer e que vai ser bem estruturante dessa metafísica que explica a realidade e o ser humano. No século XVII, o tempo que o Locke está escrevendo, isso era um debate quentíssimo, com as grandes navegações, as descobertas de outros povos, outras religiões, várias discussões desse tipo começaram a ser feitas. No cristianismo, a ideia da ressurreição dos mortos leva a essa pergunta: aquele que vai ser ressuscitado, ele é realmente eu? Afinal, meu corpo foi destruído? O que a gente tem aí? De um lado, você tem a ideia de que nós temos a alma, e que é ali que está a nossa identidade, mas algumas pessoas acreditam que parte da nossa identidade está ligada, sim, ao nosso corpo. Mesmo que você não seja estritamente materialista, você pode achar, por exemplo, que uma alma desencarnada ela vai ter uma identidade diferente de uma alma encarnada aqui em mim agora, com esses limites de visão que eu tenho, os limites de audição que eu tenho, que são coisas diferentes, percepções de identidade diferentes. Mas essa última posição, né, ela gera um bocado de dificuldades. Uma das dificuldades é que a gente percebeu, né, a ciência moderna já revelou aí, que no decorrer do tempo, o nosso corpo passa por constantes transformações. E ele se renova de tal maneira que, sei lá, no decorrer de, sei lá, 10, 15 anos, não existe nenhuma célula que é a mesma célula de quando a gente, né, nasceu. Então a gente vai renovando e esse corpo ele não é uma coisa fixa, uma coisa essencial que está ali nos acompanhando a vida inteira. Então, como seria possível que esse corpo fosse restaurado, num pós-vida, num outro plano, igual, idêntico ao corpo anterior? Então, uma pergunta: se uma tribo canibal que consome o corpo da outra tribo, consome ali a carne, ela passa a adquirir propriedades da outra pessoa? Ou não, ela continua sendo a mesma pessoa? Então, você percebe como essa, digamos assim, fixação no corpo físico gera alguns problemas para o tema da ressurreição e para o tema da própria identidade através do corpo?
Os cristãos ali da época do Locke estavam muito paranoicos com esse negócio de canibalismo, mas eles têm um ponto aqui. Se a minha identidade depende do meu corpo e parte da minha matéria foi consumida por outro ser humano, no momento da ressurreição, quem vai ficar com essa matéria? Porque esse enigma da transformação que o Rodrigo falou, ele é difícil de resolver porque o processo é muito lento. A cada respirada você perde alguns átomos e ganha novos átomos. Mas se fosse abrupto, morri aqui, meu corpo apodreceu, e lá na frente fui ressuscitado com novos átomos, um corpo novo. Parece estranho que aquela pessoa seja eu, porque aqueles átomos não têm nada a ver com a minha história, com o que aconteceu até aqui. E aí a pergunta persiste: se Deus for restaurar você com os seus átomos originais, com o que estava no seu corpo na hora da sua morte, o que a gente faz com o que ficou com o canibal? Ele comeu, virou parte dele e agora está entre duas pessoas. Para onde vão esses átomos? Como é que eu faço esse corpo original? Esses são todos problemas que começaram a perturbar as almas filosóficas desse século. Adicionalmente, esse problema que o Rodrigo falou, mesmo que a gente não tenha muitos canibais hoje em dia, eu vou morrer, meu corpo vai ser consumido pela natureza e essa matéria eventualmente pode ir rodar pelo corpo de outras pessoas. E aí, como é que fica essa divisão de átomos? No entanto, não é como se, né, Pedro, a tese da alma também fosse super tranquila, né, resolvesse todos os problemas. A gente tem uma certa dificuldade também de corroborar essa tese e de explicar por que, que a alma é um bom critério para concentrar essa identidade e para explicar por que, que é possível que, com a morte do corpo, essa identidade se preserve nessa parada, nessa tal parada chamada alma, que vai para o outro plano. Se vocês lembrarem lá do nosso episódio da alma, né, algumas pessoas levantavam a tese de que seria possível então essa alma se dividir em vários corpos diferentes e ocupar esses corpos, que de alguma maneira a gente teria que dizer que é a mesma pessoa se a tese da alma estiver correta, o que não faz o menor sentido para nós mesmos. Então, essa ideia de que dois corpos diferentes interagindo teria a mesma alma e seria a mesma identidade. E aí levanta, né, um outro problema, que é o problema do nosso tópico de hoje, do tópico da memória. Se eu, antes dessa encarnação aqui, habitei um outro corpo, mas não guardo nenhuma memória dele, será que eu posso dizer que eu de fato habitei esse corpo? Então, a memória não seria um elemento essencial para eu dizer que sou eu ali, ou que foi eu ali? Então, esse é o tema que a gente vai tentar discutir aqui. Será que a memória não é um elemento mais essencial para determinar a identidade de uma pessoa? Bom, e no exemplo a gente já consegue ver isso. Como a alma é algo imaterial que a gente não consegue detectar, se eu tivesse vivido outras vidas e não me lembrasse, não haveria uma continuidade entre essas pessoas. Então, como é que eu ia saber? E aí, a proposta do Locke é que, na verdade, o critério tem que ser essa consciência, essa memória. E para poder mostrar isso, ele faz uso de um experimento mental que ficou conhecido como o experimento mental do príncipe do sapateiro. Como é que é o experimento, Rodrigo? Então, imagina uma cidade, né, que tem um príncipe e um sapateiro. Claro, obviamente, o príncipe mora no palácio, no castelo dele, e o sapateiro na sua casinha normal, né, comum de sapateiro, de profissional liberal. Só que durante a noite, o que vai acontecer? Vai acontecer uma transfusão de memórias. Então, o sapateiro, quando acordar de manhã, ele não é o sapateiro, ele é o príncipe. Ele tem todas as memórias do príncipe, ele se identifica como príncipe. E aí a pergunta que o Locke vai lançar para vocês e para nós é qual? Quem é o verdadeiro príncipe? Quem é o verdadeiro sapateiro? Aquele que detém o corpo de sapateiro e de príncipe ou aquele que detém as memórias de sapateiro e de príncipe? Percebe qual é a dificuldade? Então, a pessoa que está no corpo do sapateiro, ela se lembra do palácio, ela se lembra de tudo que o príncipe já viveu, ela se lembra como portar na mesa de jantar de nobres, ela se lembra de tudo que constitui a vida do príncipe. Então, essa pessoa, com as memórias do príncipe, mas no corpo do sapateiro, é o príncipe. É essa pessoa que faria sentido a gente elogiar ou punir pelas coisas que o príncipe fez. Se o príncipe fez bem, parabenizar, se o príncipe fez mal, criticar ou punir. Então vamos imaginar que antes de a troca acontecer, o príncipe foi lá e cometeu um crime terrível. E na manhã seguinte, quando o sapateiro acorda no corpo do príncipe, ele é algemado e levado, vai ser deserdado, vai ser executado pelo seu crime. Seria justo que isso acontecesse? Ou a pessoa que tem as memórias de ter cometido o crime e que é a verdadeira autora do crime é quem está no corpo do sapateiro, que é a consciência e memória do príncipe? Então esse é o debate que, né, com essa provocação, o Locke quer discutir com a gente o seguinte: será que a identidade pessoal mora no corpo, na alma ou nessa consistência da memória? Então é isso que ele está querendo demonstrar para vocês,
refutando a tese do corpo, né? E dizendo que a questão da alma talvez seja um pouco vazia, né, Pedro, para discutir esse assunto, porque a memória seria um elemento muito mais palpável para a gente, como no caso do exemplo, para a gente encontrar onde de fato reside a identidade pessoal. E aí cito Locke, que diz o seguinte sobre esse assunto: pois, uma vez que a consciência sempre acompanha o pensamento, e é isso que faz cada um ser o que chama de si mesmo, e, assim, distingue-se de todas as outras coisas pensantes, nesta única coisa consiste a identidade pessoal. Ou seja, a mesmidade de um ser racional. E na medida em que essa consciência pode ser estendida para trás a qualquer ação ou pensamento passado, até lá se estende a identidade dessa pessoa. O que você achou dessa ideia do Locke, Rodrigão? Eu acho que a ideia da consciência ou da memória como elemento da identidade eu acho muito boa. Eu vejo uma outra dificuldade aqui, que é a seguinte. Os materialistas, os defensores do corpo, vão dizer que a memória nada mais é do que um registro no cérebro, né? Então eles vão tentar escapar disso daqui, dessa crítica, dizendo que a memória também é física, também está no corpo. Tornaria impossível o exemplo, né, de você transferir as informações de memória para outro corpo, né? Mas eles vão defender isso aqui, vão falar esse experimento mental ele não é plausível, ele não faz sentido, porque não é possível isso acontecer, tendo em vista que as memórias estão no cérebro. De outro modo, os espiritualistas iam dizer o contrário, né? Falando que as memórias estão na alma. Você, como bom platônico, sabe, né? Que tudo mora na alma. Então, na verdade, o que aconteceu nesse exemplo foi que a alma mudou de corpo. Exatamente nesse estilo, né? Se eu fosse você, da magnífico Tony Ramos e da... Como é que ela chama? Glória Pires. Glória Pérez. Glória Pires. Glória Pires? Que Glória Pires? Tá maluco? É Pires mesmo? Bom, nossa memória falhou, Rodrigo, então acho que compõe bem com o episódio. Eu acho que isso não é um problema de verdade, porque a grande solução do Locke é tirar o problema da esfera da substância. Tanto os dualistas quanto os materialistas, eles têm uma dificuldade de explicar onde está a identidade nessa substância que eu falei. Tá no cérebro, mas o problema da nossa contínua mudança, inclusive do cérebro, ele persiste. E o pessoal da alma, a mesma coisa. Tá na alma. Tá, mas cadê a alma? Me aponta a alma. A memória é algo que eu consigo mensurar, registrar, medir, ver se a pessoa tem ou não. Então ele soluciona esse problema. Eu tiro da esfera da substância. E aí, tanto faz. Você quer acreditar que está na alma, quer acreditar que está no corpo, tanto faz. Aquele livro Ciência da Vida Após a Morte, do Alexander, Humberto e Mariana, ele fala lá das evidências de memórias que as pessoas têm que não são explicadas por meios normais, são atípicas essas memórias. Então, você vê que são caras mais puxados para o dualismo que vão usar esse recurso aí que você falou, mas isso não é um problema, isso é uma solução. Eu acho que é uma boa saída, resolve os piores problemas do fisicalismo e do dualismo, te dando uma opção. Mas, se fosse perfeito, o programa acabava agora, né, Rodrigo? Então vamos seguir. Então chegou aquele momento magnífico da gente tentar dar uma definida, né? Chegar a algum ponto, a gente só botou o problema, né? E ainda não conseguiu avançar. Então vamos tentar avançar. Então a pergunta básica desse programa, do programa de memória, é: como que eu posso defender a tese de que o Rodrigo do momento anterior e o Rodrigo que está gravando neste exato momento são o mesmo Rodrigo? Eu dependo apenas da memória para isso? Se o Rodrigo de agora não tiver lembranças de atos acontecidos anteriormente e ninguém tiver lembranças desses atos, eles não aconteceram, não foi a mesma pessoa? Então esse vai ser o problema que a gente vai tentar discutir agora. Então vamos lá. Morri agora, tive um infarto. Aí, de repente, eu acordo. Eu lembro de estar gravando no NPC, lembro de sentir um aperto no peito, lembro de cair, e aí agora eu acordei, estou num lugar, tem várias pessoas lá falando comigo, e aí, Pedro, tá bem, isso aqui é o pós-vida, tal religião tá certa, infelizmente você apostou errado, vai pro inferno, já era, ou então se forem os espíritos que estão certos, você agora vai ter que estudar a sua vida e ver seus erros, ou se for, sei lá, quem mais temos aí? Se for os satanistas que estão certos, caraca, você foi cristão, se fudeu. Então aí acordei lá e eu lembro do que aconteceu aqui. Isso significa que eu sou a mesma pessoa que morreu. Essa pessoa que acordou lá é a mesma pessoa que morreu aqui, certo? Simples assim. Se um momento anterior é lembrado por mim, então quer dizer que eu sou a mesma pessoa que viveu aquele momento. O magnífico Leibniz, né, filósofo moderno alemão,
ele fez uma seguinte sugestão para a gente também lidar com esse problema, mais um experimento mental para vocês. Se vocês pudessem, agora, nesse exato momento, se tornar Elon Musk, se tornar o maior bilionário da face da Terra. Só que para isso, vocês teriam que zerar sua memória, para a gente embutir lá todas as memórias do Elon Musk em você. Você aceitaria, você toparia essa possibilidade, sabendo que a pessoa que abriria os olhos não seria mais você, tendo em vista que todas as memórias, comportamentos, consciência, subjetividade tinham sido apagados e sobre ela outro se instaurou? Seria você se tornando bilionário ou não seria? Você toparia ou não toparia essa possibilidade? Então a gente vê pelo exemplo do Leibniz que a nossa memória está extremamente ligada à nossa identidade. Alguém que não lembra de nada que eu vivi, não lembra das pessoas que eu amo, não parece ser a mim mesmo. Então a gente tem aí um argumento a favor dessa definição que foi oferecida. Só que mesmo com a defesa do Leibniz, já no início das suas propostas, o Locke sofre duras críticas. Por exemplo, do bispo Joseph Butler e do filósofo Thomas Reid. E para explicar nessas objeções que esses dois vão fazer, a gente precisa fazer uma distinção entre memórias reais e memórias falsas. Ou aquelas memórias que nos pregam peças, né, Pedro? Pedro e eu temos um problema gravíssimo de memória. E ele vai contar uma história para vocês sobre uma festa no Beco do DCE, aqui da UFJF, que consegue expressar bem essas dificuldades da memória, de você confiar na memória como critério último. Então, em 2015 eu fiz intercâmbio, eu fiquei 6 meses fora. Antes do intercâmbio, de 2012 até o primeiro semestre de 2015, nós andávamos num grupinho ali de 7, 8 pessoas, para cima e para baixo, vivia junto, final de semana junto, tudo a gente fazia junto. E aí, de repente, eu fui removido desse grupo para ir fazer o intercâmbio. Quando eu voltei, as pessoas estavam me contando histórias do que tinha acontecido na minha ausência. E várias vezes aconteceu o que eu vou contar aqui agora, que é as pessoas contarem uma história, por exemplo, uma festinha que aconteceu, uma festinha do DCE, que aconteceu no Bequim, em frente ao DCE, na época que a UF ainda permitia essas festinhas, e as pessoas estavam contando e me perguntando coisas, me apontando coisas. Então, eu lembro que era um episódio de uma amiga nossa chegando num cara, e aí você lembra como ela parecia um lince, um predador atacando o cara, assim, olhou de longe, foi andando até ele, e aí eu fiquei assim, não. E aí todo mundo do grupo ficou, como não, Pedro? Você estava lá, você viu. Eu, não estava lá. Essa festa aconteceu enquanto eu estava no intercâmbio. E aí todo mundo ficou desacreditado. Como assim você não estava lá? Eu lembro de você lá. A história do Luiz balançando o pezinho também é outra história desse tipo. Eu não estava presente, só que de tanto contarem a história, imaginando que eu estava lá, porque nós andamos juntos antes e depois desse período de 6 meses, as pessoas criaram a memória de que eu estava presente, mas eu não estava. Então existem um sem número de memórias suas que são assim. Tem muita gente, por exemplo, que tem uma primeira memória que não é uma memória de verdade, é algo que os pais contaram e eles acham que lembram disso. Você reconstrói, né? Você constrói a memória. E de outra Exato. forma também, já aconteceu várias vezes no nosso grupo, da gente contar tantas vezes uma história para alguém que depois ela começa a recontar a história se inserindo na história como se ela tivesse visto. Mas ela não viu. Ela só Exatamente. ouviu várias vezes essa memória. Né? E, inclusive, quando eu e Pedro estávamos fazendo a graduação, fizemos uma disciplina chamada Teorias da Personalidade 2, né? Com a magnífica Fátima Coro Preso. Coro Preso, né, Pedro? A gente chamava ela de Caro Fat Show. preso. Caro Preso. Acho que A é. gente chamava ela de Fat Show, porque era uma professora muito boa, a aula dela era sensacional. E aí ela apresentou os estudos de Elizabeth Loftus sobre a memória. É uma parada curiosíssima, porque o que ela vai tentar determinar? Que a memória ela não é um filme gravado, né? Que você quebrava, o pessoal aí da fita, né? Quebrava aquele pedacinho da fita para não deixar ninguém gravar por cima do seu filme. Então a memória não é esse filme gravado, ela é construída e reconstruída a todo momento. Então ela usa elementos de um julgamento e mostra como que o advogado consegue manipular as testemunhas. Então, se eu chego para você e falo como era a cor do bandido que chegou lá no assalto, então a cor do carro do bandido que chegou no assalto, então você já vai pressupor que tinha um carro. Então sua memória vai buscar algum carro lá e vai falar, era azul. Mas você não viu a pessoa chegando naquele carro. Mas como ela sugeriu que tinha um carro e você viu um carro azul, você associava as duas coisas e produzia uma memória falsa a partir desses eventos. Então, o objetivo da Loftus é tentar descobrir exatamente como funciona a memória para saber se a bichinha é confiável mesmo ou se nós temos mais dificuldades ainda para debater essa teoria da identidade através da memória.
O artigo que a gente leu nessa disciplina, Rodrigo, ele falava sobre um experimento dela de tentar plantar memórias falsas em voluntários, e ela descobriu que 25% das pessoas envolvidas lá no estudo lembravam-se de ter se perdido no shopping e ter sido resgatadas por uma pessoa estranha, só que isso nunca tinha acontecido. Era uma memória que ela plantou ao longo de semanas, entrevistando as pessoas, ela foi fazendo certas perguntas, como você descreveu, e as pessoas começaram a assimilar esses elementos e constituir essa memória falsa na cabeça delas. Então tá colocado qual que é o problema, né, dessa memória aparente, dessa memória que você, de alguma maneira, produziu ou constituiu. Então, se for verdade que você se lembra de memórias de outra vida, a tese de que a consciência pessoal vem da memória, vem da consciência, ela se fortalece. Mas isso só pode ser verdadeiro se forem memórias reais e não memórias aparentes, memórias construídas e sugeridas e reconstruídas. Não sei se a gente vai conseguir colocar no episódio para vocês, porque essas questões de copyright, né? Eu não preciso copiar, está sendo atacado pela grande mídia. Estão tentando derrubar nossos programas antigos, mas nós estamos resistindo. Mas se a gente conseguir tocar, eu vou tocar agora o áudio do Henrique Cristo. Se nada tocou, então eu vou te explicar. É uma entrevista que foi feita com o Henrique Cristo num programa de auditório, e o Henrique Cristo é uma pessoa que se diz ser Jesus que retornou. Então, os cristãos têm essa ideia de que Jesus vai voltar, e o Henrique Cristo aposta que é ele, Jesus, que voltou. Quando o Henrique Cristo fala das coisas que aconteceram na Bíblia, no Evangelho, no Novo Testamento, ele fala como se fosse uma memória dele. Então ele fala assim, eu me lembro de tal coisa, o pai me disse tal coisa lá no jardim, tal coisa aconteceu comigo. Então ele diz que ele se lembra das coisas que Jesus viveu. Pelo critério da identidade pessoal da memória, Rodrigo, isso significa o quê? Que ele é Jesus. Exatamente. Se a gente não tiver uma boa forma de diferenciar as memórias aparentes das memórias genuínas, a gente teria que reconhecer que Henrique Cristo é Jesus e estamos todos perdidos, porque ele tem, sei lá, 100 seguidores, então o resto do mundo está ferrado. Embora essa definição pareça fazer sentido, né, eu falar que, olha, eu sou eu quando eu consigo, né, determinar que aquela memória de fato é minha, é originária minha e aconteceu de fato comigo. Então, essa vinculação entre identidade pessoal e a memória original, ela parece ser bastante plausível. Só que ela cria um problema lógico que nós chamamos de circularidade. O que é o problema lógico da circularidade? É justamente a dificuldade que você tem de sair desse círculo e poder comprovar essas memórias como genuínas. Então você vira para mim e fala, Rodrigo, quero saber se essa pessoa que estava lá nessa festinha do DCE era mesmo você. Aí o que eu vou fazer para declarar que era mesmo eu? Eu vou mostrar que essa memória era genuína. Falando o quê? Não, era mesmo eu, porque eu me lembro claramente de ter vivido genuinamente, originariamente, essa memória e vou relatar ela para você. Então, eu aponto para a memória original para defender que eu sou eu e eu defendo eu através da memória original. Está aí o círculo criado. Eu não consigo, então, de alguma maneira, criticar e demonstrar essa possibilidade de vinculação das duas coisas, porque elas são meio que identificadas nesse círculo lógico. Para resolver esse problema, o filósofo australiano Sydney Shoemaker propôs o conceito de quasi-memória. Então, o que é uma quasi-memória? É uma experiência que atende 3 critérios. Primeiro, é algo que parece que a gente lembra. Segundo, é algo que atende 3 critérios. Primeiro, é algo que parece que a gente lembra. Segundo, é algo que alguém realmente teve na sua mente. E terceiro, é algo que é causado por uma experiência real. Então a gente tira do causado por mim para causado por uma experiência real. E como é que funciona essa distinção, então? Eu não preciso mais pressupor que aconteceu comigo. Então eu não caio no problema da circularidade que o Rodrigo colocou. O conceito de eu, ele não vem antes do conceito de memória genuína. Ele vai vir depois. O que eu preciso olhar antes é se essa memória foi causada por algo concreto de fato. Então, há uma conexão causal entre a formação dessa memória em mim e os eventos que eu me lembro. No caso do exemplo do Henrique Cristo. Henrique Cristo, de fato, viveu a vida de Jesus lá no Novo Testamento e agora está encarnando aqui, ou essas coisas foram causadas na mente dele por outras causas. Eu realmente me lembro de estar nessa festa que a gente falou do DCE, ou essas memórias foram causadas em mim pelos meus amigos recontando a história todas as semanas para pessoas diferentes. Se a memória veio
de um evento concreto, aí ela é uma memória genuína, se tem relação causal entre o evento e a memória. E isso daí acaba de resolver o nosso problema do príncipe e do sapateiro, né? Então, vamos pensar de novo. Então, o momento do príncipe que estava no seu próprio corpo de príncipe anterior, ele teve memórias, e quando a sua memória é baixada no corpo do sapateiro, num segundo momento, ele ainda mantém aquelas memórias do corpo que ele estava no corpo dele mesmo, né? No corpo do príncipe. Então, nesse aspecto, tudo que ele lembra da vida de corpo de príncipe dele é uma experiência, é alguma coisa que ele lembra, é uma memória que ele teve e é um evento, uma experiência real que realmente aconteceu. Então ele cumpre todos os requisitos da teoria do Shoemaker aqui. Isso gera um outro problema, que é um problema epistemológico, que, por exemplo, como é que eu, olhando de fora, o príncipe se comportando como um sapateiro e um sapateiro se comportando como um príncipe, vou saber que eles são as pessoas trocadas porque esse sapateiro aqui, as memórias que ele tem foram causadas pela vida de príncipe dele. Eu não tenho como saber isso, só Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo tem como saber se o Henrique Cristo é ou não Jesus, eu não tenho como saber isso, então gera um outro problema. Vamos ver se eles resolvem, mas por enquanto resolveu o problema das memórias genuínas. E aí a gente viu então que essa versão aí 2.0 do Rodrigo está melhorada. Agora a gente tem um critério para separar memórias falsas de genuínas, mas ela ainda tem problemas, como eu apontei. Então vamos ver quais são os desenvolvimentos dessa ideia. Rodrigo R. de Carvalho, temos um ouvinte que, quando ele lembra, ele faz um Pix de R$ 5. Aí, às vezes, ele fica meses sem fazer, ele vai lá e faz um Pix de R$ 40. Me diz aí, se esse ouvinte que está desmemoriado quiser deixar o pagamento dele regular, caindo bonitinho, em vez de ter que ficar mandando para o nprecisacopiar@gmail.com quando ele lembrar. Se ele quiser um negócio regular que cai certinho, que ele pode até se esquecer que o Não Precisa Copiar existe e vai continuar caindo, o que ele pode fazer? Se ele é uma pessoa, né, problemática, desmemoriada como eu, ele vai chegar lá e vai colocar no Catarse, cadastrar o magnífico cartão de crédito dele e vai descontar todo mês R$ 5 e colaborar e Não Precisa Copiar, continuar existindo. Então, se ele tiver sobrando um pouco mais de dinheiro, ele cadastra vintão e pode também relaxar, dormir tranquilo, que o Não Precisa Copiar continuará resistindo à maré. Então imagina que com 10 anos de idade você tem uma memória dos seus pais saindo com você, você tem uma memória dos seus pais saindo com você para uma praça e te ensinando a jogar bocha. E aí, aos 15 anos, você ainda tem essa memória de aprender a jogar bocha com seus pais lá. E nesse dia que você tem 15 anos, você ensina um amigo seu a jogar bocha. E é uma memória muito importante para você, porque é uma amizade que você levou para a vida toda. Só que aí, muitos anos depois, já com 40 anos, você não tem memória de quando você aprendeu a jogar bocha. Você perdeu essa memória. Mas você se lembra do dia que você ensinou seu grande amigo a jogar bocha, que está aí até hoje na sua vida. É um cenário totalmente plausível, né? Quantas e quantas memórias nós perdemos no decorrer da nossa vida e quantas são preservadas. Mas isso coloca uma dificuldade para a teoria da memória, né? Como vocês se lembram, na outra parte nós falamos que nós precisamos de elencar mais critérios para discutir o que é a memória, né? Então, vamos pensar o seguinte: o tempo 1 vai ser quando você aprendeu a jogar, o tempo 2 vai ser quando você ensinou o amigo, e o tempo 3 vai ser você mais velho, aos 40 anos, quando se lembra de ter ensinado ao amigo, mas não se lembra de ter aprendido a jogar. Segundo a teoria da identidade como memória, a pessoa em T1 e em T2 são a mesma pessoa porque elas têm uma memória conectando esses dois momentos. Do outro lado, a pessoa em T2 também é numericamente idêntica à pessoa em T3, porque elas têm uma memória conectando esses dois eventos. Mas isso gera um paradoxo, porque se a pessoa em T1 é a mesma pessoa em T2 e a pessoa em T2 é a mesma pessoa em T3, só que elas não são a mesma pessoa, segundo o critério da memória, porque a pessoa em T3 não tem a memória de ser a pessoa em T1. Então a gente tem aí um buraco de contradição que se gera para a teoria da memória. Isso é um problema porque a identidade numérica, se você voltar lá nas outras partes, a gente tem dois conceitos de identidade. A identidade numérica ela é transitiva. Se A é idêntico a B e B é idêntico a C, é necessário que A seja idêntico a C também. Então, para resolver esse problema, nós teremos que buscar a terceira tese, né, sobre a memória. A gente já falou da memória simplesmente, da memória com 3 critérios, né,
de experiência, de lembrar, de quase memória. E agora a gente vai ter que ir para o nível 3 da brincadeira, onde nós vamos trazer o conceito de quase memória e de empilhamento de memórias consecutivas na nossa vida. Então, as memórias não são um filme direto, né? Vai se sobrepondo uma memória à outra, com pedaços sendo perdidos. Então, a gente vai ter que trazer para a nossa discussão essa possibilidade, a possibilidade de superar essa dificuldade de você perder uma ou outra memória no meio do caminho, mas ainda assim a sobreposição de memórias garantir que é a mesma pessoa do início ao fim, mesmo perdendo a primeira página do livro. Na versão 3, tudo continua igual até esse momento. Uma pessoa, no momento 2, é a mesma pessoa do momento 1, se eles têm uma memória que os liga. Se existirem segmentos separados de memórias que se sobrepõem, então há essa cadeia, há essa conexão, logo também vale como a mesma identidade. E aí, essa nova formulação, ela resolve as críticas da falta de memórias, que foi proposto pelo bispo Butler, mas não resolve todos os problemas, e novos críticos surgiram do critério da memória, como, por exemplo, Thomas Reid. Se vocês querem um exemplo da cultura pop disso, então basta vocês verem qualquer um dos 14 filmes do Star Trek ou da série do Star Trek. Vocês vão ver lá um equipamento de teletransporte fantástico, onde ele desmaterializa você, né? Extermina você de um lugar e reconstrói você em outro lugar. Então os átomos são copiados e transportados na velocidade da luz via rádio para outro lugar e reconstruídos lá. Então a pergunta que fica é: essa reconstrução ainda é você ou não é você? E por que nós podemos dizer que é a mesma pessoa e a série pressupõe isso? Se a gente olhasse para o critério corpóreo ou para o critério de alma, que foram os nossos programas anteriores, a gente ia ter que dizer que não. No primeiro caso, o que é transmitido são informações sobre a constituição da pessoa no momento que ela entra no teletransporte, não é a matéria que estava no corpo dela. Então, o corpo que vai ser gerado lá do outro lado é outro corpo materialmente falando. No segundo caso, da alma, também não. Acho que todas as religiões concordam que nenhuma tecnologia que a gente concebeu até agora é capaz de transportar almas. Então, ali a pessoa morreria, a alma dela iria para o juízo final, e aí o que seria nascido lá é outra pessoa com outra alma. Apesar de a teoria do corpo e a teoria da alma não conseguirem explicar e dar conta, né, do teletransportador lá do Star Trek, a teoria da memória, ela por si consegue explicar esse evento, tendo em vista que a reconstrução e a cópia foi perfeita. Aquela pessoa que aparece no novo destino tem todas as memórias e se comporta da mesma maneira que a pessoa que estava no destino anterior, no destino 1, no tempo 1. Então, isso nos sugere que a teoria da memória ela conseguiria lidar com uma situação como o teletransporte de maneira perfeita a explicar que a identidade pessoal está preservada. Mas e você? Você acha que você discorda da teoria da memória e acha que a pessoa que é reconstruída no outro lugar, no teletransporte, é outra pessoa? Ou ela é a mesma pessoa e você é obrigado a reconhecer a teoria da memória como uma boa teoria para explicar a identidade pessoal? Eu não toparia esse teletransporte, Rodrigo, e você consegue ver isso claramente se você pensar nesse teletransporte dando errado. Então, imagina que você entra, aí começa a te escaneia de cima a baixo, pega suas informações, só que antes de destruir esse que está aqui, a máquina para de funcionar, e aí você sai da máquina, só que ao mesmo tempo, as suas informações são enviadas e você é reconstruído lá na outra planeta, lá na outra estrela. Agora você tem duas pessoas, as duas pessoas têm a memória de estar dentro da máquina e da máquina não funcionar, só que uma acordou em outro planeta e outra saiu da máquina e seguiu com a sua vida. A cada passo, essas pessoas vão começar a ter memórias diferentes e vão sentir que são pessoas diferentes. Ou seja, em nenhum momento elas foram a mesma pessoa e quem entra nesse teletransportador é maluco, porque claramente ele está te assassinando. Aquela que está no ponto A e aquela que foi teletransportada para o ponto B, é absolutamente plausível a gente pensar que, tendo em vista que as duas pessoas vão viver vidas diferentes no decorrer dos meses, dos anos, ela vai construir caminhos e histórias diferentes, memórias diferentes. Isso tornará essas duas pessoas, que antes, pela teoria da memória, eram numericamente idênticas, pessoas numericamente distintas, porque a memória que um vai ter, o outro não vai ter e vice-versa. E isso constituirá identidades completamente distintas. Então isso é uma fragilidade da teoria da memória, dessa versão 3 aqui que a gente está apresentando. Para resolver esse problema aí, os lockeanos, a galera da memória,
lança a mão da ideia da não ramificação, que diz o seguinte: não podem existir duas pessoas que são numericamente idênticas a uma mesma pessoa de um momento anterior. Se esse experimento mental do teletransportador acontecesse, as duas pessoas não seriam a mesma pessoa anterior. Então a gente tem três pessoas, A, B e C. A pessoa A entrou no teletransportador. O teletransportador deu errado. A pessoa B é a que saiu do teletransportador e a pessoa C é a que saiu do receptor lá no outro planeta. A ideia da não ramificação é que a pessoa A morreu, foi destruída, a pessoa B é uma nova pessoa e a pessoa C é uma nova pessoa. Eu acho que isso não resolve muita coisa, não. Acho que isso gera mais problemas ainda, porque é extremamente contraintuitivo você achar que quem entrou e depois deu um passo para fora e saiu porque a máquina não funcionou, não é a mesma pessoa, enquanto tem essa outra pessoa que também não é a mesma pessoa, mas é em tudo idêntica que está lá no C. Então acho que não resolveu o problema, não. Eu acho que você propor que a pessoa que saiu do outro lado é outra pessoa, tendo em vista que a pessoa que entrou ainda existe, eu acho que é plausível. Temos problemas, mas é plausível. Agora, por que a pessoa que entrou e a máquina só copiou ela não é a mesma? Então, eu pego e faço uma fotocópia da minha identidade. A minha identidade, quando sai da fotocópia, a original, não é mais ela, é outra coisa. Exato. Isso é bem contraintuitivo mesmo. Né? O quase filósofo Derek Parfit apresenta um argumento, né, na verdade, que vai tentar resolver esse problema, meio que contornando a questão da memória. Vai dizendo, olha, galera, relaxa, a memória, a continuidade idêntica da memória não é, de fato, relevante. O que é, de fato, relevante é a continuidade e a sobrevivência psicológica. Então, se de fato eu guardo todas as memórias da minha infância, isso não vai ser o principal. O principal vai ser se psicologicamente essa minha identidade ela se preserva e ela tem uma linha sucessória e sobrevive no tempo. Então, esse que vai ser a pegada do Parfit. Parfit diz que não tem como você fazer uma proposta universal absoluta sobre a identidade, que isso não é relevante. O que importa é a continuidade psicológica. Se de fato tem sentimentos, memórias e outros elementos que continuam aquela psicologia daquele momento anterior. Existe alguém no futuro que mantém a mesma consciência que estava lá antes? Não importa se tem duas, três pessoas, o que importa é alguém mantém essa consciência? Mesmo que não haja um único eu bem definido, a pergunta é, a minha personalidade, as minhas memórias sobreviveram em algum lugar? Então, vamos tentar pensar isso aí a partir de outro exemplo. Vocês estão ligados quem foi Adolf Eichmann, né? Aquele famoso criminoso de guerra, né? Responsável aí pelo Holocausto, né? E que foi capturado pelos israelenses e levado ao julgamento, né? Tem até a Hannah Arendt que escreveu um livro só sobre isso, né? Sobre o julgamento, escreveu um jornal, parece, sobre o julgamento do Eichmann. Então Uma revista. A revista? Vamos pensar um experimento mental a partir desse fato histórico. Vamos supor que o Eichmann, em vez de ir de avião da Argentina para Israel, ele foi de teletransportador. Então ele entrou no teletransportador e, de repente, a máquina deu aquele problema que a gente comentou e um Eichmann foi transportado para outro lugar. Então imaginemos o nosso experimento mental aplicado a esse problema aqui de fato. Então os israelenses colocaram ele no teletransporte e teletransportaram ele para Israel. Só que, curiosamente, uma cópia dele ficou na Argentina. Na verdade, o original ficou na Argentina, ou a cópia foi, a gente não sabe, né? Então, e aí? Na restrição da não ramificação, nenhum dos dois Eichmanns é o Eichmann que foi colocado no teletransportador. Então, o que está em Israel não é o que fez o Holocausto e o que voltou lá, saiu lá também não é. Então, a gente não poderia punir nenhum dos dois, segundo esse critério da não ramificação. E é aqui que a gente vê o problema. Os dois têm consciência de terem feito o Holocausto. Os dois se lembram do que eles fizeram. Os dois têm memória de organizar as coisas da solução final. Eles se lembram de ter estado lá na Segunda Guerra Mundial, no escritório, debatido, decidido, organizado e executado o Holocausto. Então, como é que seria injusto punir qualquer um desses dois? Se os dois têm essa consciência, se os dois têm essa memória. A ideia desse contra-exemplo aqui é isso. Esses experimentos mentais, desde lá do Locke até agora, podem parecer absurdos, mas a lógica é, se é logicamente possível, então não quer dizer que é absurdamente, completamente errado. Uma coisa que você não consegue nem imaginar logicamente, que ela é flagrantemente contraditória, ela está 100% errada. Aqui a gente está vendo uma situação extremamente hipotética e imaginativa, mas ela mostra para a gente que a identidade não pode aceitar esse critério da não ramificação. Então,
para onde que a gente vai com isso? A ideia é que a identidade, o critério de identidade numérica forte, ele é menos relevante do que parece. Ele pode até ser descartado, segundo filósofos como o Parfit. O que importa é essa continuidade mesmo, esse senso de responsabilidade. Então, o que o Parfit está fazendo aqui é tornando um pouco mais, né, flexível e plausível essa teoria da memória, usando o termo, né, da continuidade psicológica, a continuidade da mente. Né? Porque, de alguma maneira, mesmo que eu perca no decorrer do tempo algumas memórias, como eu ainda tenho essa continuidade psicológica de saber que sim, eu vivi naquele lugar, sim, eu fui naquela festa, apesar de eu não lembrar o que aconteceu na festa, sim, eu me lembro de elementos do acontecimento, mas eu não me lembro do acontecimento em todo. Isso já é suficiente para eu determinar que a identidade está sendo preservada, que eu sou o mesmo que esteve naquele lugar, apesar de eu não guardar 100% das memórias daquele evento. É uma teoria que tenta responder as principais críticas, dizendo que a gente tem que ser um pouco mais flexível com o tema da memória e não pensar enquanto memória como uma concatenação total de 100% das suas memórias, mas continuidade psicológica delas. No fim das contas, é uma substituição desse termo que a gente estava usando de identidade numérica por identidade psicológica. Então, que dá essa flexibilidade que evita os problemas que a gente estava enfrentando lá na primeira e na segunda versão da teoria da memória. Só que a flexibilidade resolve uns problemas, mas traz outros. Então, se tivesse 1000 clones meus com 1000 memórias, esses 1000 clones seriam eu. Se você tivesse a situação do Eichmann e o Eichmann lá em Jerusalém fosse condenado, o que ficou para trás, ele já teria sido punido, então ele poderia ser solto. E várias outras situações aí que a gente pode imaginar, um caos completo, uma confusão danada. Resolveu o problema e surgiu muitos outros, porque você tira aquele critério forte, como o Rodrigo falou, e você oferece uma visão extremamente fragmentada que não te responde à pergunta inicial dessa série de podcasts que a gente começou lá atrás, que é: quem sou eu? E como é de costume aí nesses roteiros do Pedro Cortá, ele não responde nada em nenhum dos roteiros. Então, às vezes a gente já está nessa briga aqui há 4 vídeos, 4 roteiros diferentes. O primeiro foi da alma, né, Pedro? O segundo. Não, o primeiro foi do Eu é uma Ilusão. Ah, pior ainda, ainda tem mais, tem mais. Então, nós tivemos o primeiro aí, o Eu é uma Ilusão, o Eu não existe, né? O feixe de emoções e de memórias. Depois nós tivemos um que falava que era o corpo, tivemos um que falava que era a alma, tivemos um que falava que era a memória, e não acabou, querido ouvinte. Vamos ter um agora que vai falar que o eu não é nada disso, o eu, na verdade, é a história. Rodrigo R. de Carvalho comentando os comentários. Hoje nós temos poucos comentários. Comentem, porque o comentário é o alimento da alma. É isso que dá prazer, já que visualização é só nas filosofias que a gente não gosta, né, Rodrigo? Não, porque alimento da memória, esse episódio de memória, você tem que respeitar o episódio. Ah, é verdade. É verdade. Alimento da nossa personalidade. Primeiro comentário da nossa apoiadora Master Plus, Isabela Barros Rocha. Ela comentou 2 coisas. Primeiro, ela fez uma crítica, fez 2 críticas, na verdade. Primeiro, ela criticou que a gente brigou com a senhorinha católica, que a gente foi grosso. E segundo, que ficou parecendo que o mérito dela era só que ela era a ouvinte Master Plus pagante, que os outros comentários não eram meritórios como o dela. O que você tem a dizer sobre isso, Rodrigo? Sobre brigar com a senhorinha católica. Bom, o objetivo do podcast é esse, né? É brigar com a senhora católica, a senhora protestante, o senhor evangélico. Não, com qualquer senhora. Qualquer pessoa que chega. A pessoa comentou aqui, ela já tem que pressupor que a gente vai tretar. Porque o objetivo Exatamente. é esse, é tretar. Então não aceito reclamações sobre treta, porque o objetivo disso aqui é tretar. Eu estava contando pro Pedro que eu tretei lá com o meu pubidiano, materialista ateu. A gente ficou assim, quem estava passando até assustou com o nível de treta que o negócio estava acontecendo. E aí tem que entender que isso aí faz parte do processo. Isso aí que é o bom do processo. Então, primeira Essa é a delícia. Segunda coisa sobre Isabela Barros Rocha. Isabela mandou um áudio de 14 minutos, então fica difícil da gente separar os comentários dela, né? Então, mas eu comentei com o Pedro, né? Várias coisas sobre ele, a gente não trouxe no episódio, mas temos que fazer final, é verdade. Temos que começar com uma história, né, para tornar mais cativante o início do episódio, também é verdade. Nós temos que tornar mais dinâmico essa questão a relação roteiro e a gente falando, porque às vezes fica muito preso no roteiro e quanto mais solto fica, mais interessante fica.
Então, Isabela tá reclamando aí, mas reconhecemos todos os méritos do seu comentário. E ela me acusou, ela ouviu do Comando Divino e me acusou de a historinha no começo do Fogão de Minas ser fake. E é verdade. E Olha só. foi um dia que eu estava em Juiz de Fora com ela e que ela não estava comigo naquele momento, que ela tinha ido almoçar com a colega dela de trabalho. E eu fui almoçar no Fogão de Minas e aconteceu essa história. Olha E só. ela me acusando de ser fake. Tá vendo só? Você acha que a gente vai inventar história para começar o episódio? A gente tem muita Jamais história. faria isso. Jamais faria. A gente pode enfeitar a história, a gente pode aumentar a história, a gente pode Ou se pode, incrementar a história. a gente Agora, deve inventar a história, a gente deve incrementar a história, a gente deve rechear a história. exatamente. Manda outro comentário aí para nós. Luan, nosso apoiador também, Master Plus, se ofereceu para fazer um roteiro sobre Turô. Eu me empolguei, prometi a ele um programa de Turô, até hoje nada. Meu livrinho do Turô tá ali em cima. Não peguei ainda para fazer o roteiro. E o Luan falou assim: posso fazer um roteiro? Aí eu falei, claro. Imagina só você ter um ouvinte que é tão seu apoiador que ele faz um roteiro e pede para você apresentar. Que eu falei, vai ter que apresentar. Aí ele falou, não, eu sou tímido, tenho vergonha. Fico intimidado pela câmera, na verdade, que ele falou. E aí, eu acho ótimo. Se cada ouvinte mandar um roteiro, a gente vai A ter gente vai aumentar a material produção para danar. sinistramente. Mas, pô, maneiraço, gostei dessa ideia aí, ó. Aí, eu sou ouvinte de verdade, agora manda roteiro pronto. Exatamente. Nova forma de apoiar o Não Precisa Mas, Copiar. ó, pra saber, hein, Luan, a gente vai ler o roteiro e a gente é o mestre do roteiro. Então, se a gente tiver que tretar com o seu roteiro, a gente vai tretar também. Exatamente. Não Então pode lembra ficar da... que nem a Isabela aí reclamando das tretas. Lembra da senhorinha católica. Não se acanhe, pode fazer, mas a gente vai criticar, porque é isso aí o povo da filosofia. A nossa ouvinte Cintia, que não é ouvinte, ela é mais do YouTube, falou, estava ouvindo o programa de Kant e falou que está recebendo muitas coisas de Simone de Beauvoir na matéria que ela está fazendo na faculdade, que ela queria um programa de Simone de Beauvoir e já foi prometido, Cintia, lá no programa de Sartre. Vem aí, né, Rodrigo? Vem aí. Pedro entrou nessa tarefa aí, parece que o roteiro tá quase pronto. Sacrifício que eu faço pelo bem dos nossos ouvintes. Eu não tenho estômago para isso não, galera. Só faço coisa que eu gosto. Nossa ouvinte Maria recebeu o dever de casa da psicóloga dela de pesquisar mais sobre o estoicismo, então ela pediu um novo programa de estoicismo aí, porque eu fui recomendar para ela os velhos, aí fui ouvir e estão horríveis, o áudio tudo trunchado, um em cima do outro. Você comentou em algum episódio, ou comentou comigo, que gostou muito do Marco Aurélio, né? De um dos livros do Marco Aurélio. De repente rola, né? Ou pode rolar também uma cultura pop aí. Você falou também, você tem um livro que a Isabela te deu, inclusive, do Arte de Ligar o Foda-se, não é esse? Que é estoicismo purinho também. Poderia ser também um programa, né? A Sutil Arts, olha aí, ó. Tem uma ajuda que o cara lança a mão, dá pra brincar com isso mesmo. E eu comecei, por causa desse episódio aí dela, eu fui atrás, perguntei ao Olavo, e tô indo atrás aí dessa interface entre psicologia e estoicismo. Talvez saia um programa sobre isso especificamente. Veremos aí. Show de bola. Continue mandando comentários que a gente vai reagindo aqui. Só não espere amor na reação. Imagine que você acaba de ser introduzido a uma pessoa que você não conhece e aí essa pessoa se apresenta para você e pergunta: quem é você? Como você responderia essa questão, Rodrigo? Eu teria que descrever, né, alguns momentos chaves da minha vida. Então eu ia falar que eu sou, Pedro acha que eu sou de classe média, né, mas é uma classe média baixa, né, rebaixada. Meu pai é bancário, minha mãe técnica de contabilidade. Eles se separaram quando eu tinha uns 8, 9 anos. Fui morar com meu pai numa fazenda, saí de lá, entrei na faculdade de petróleo e gás. Vejam vocês aí, nunca relatado isso aqui, né, Pedro? Tecnólogo de petróleo e gás no Rio de Janeiro. Depois, já tá ganhando milhões. Podia. Depois voltei para Juiz de Fora, passei na Universidade Federal de Juiz de Fora, fiz filosofia e agora sou professor de filosofia. Então é um meio que você faria, né? Responderia meio que um resumo desse tipo para narrar quem você é. Nesse sentido, histórias são ferramentas poderosíssimas que conectam passado, presente e futuro num todo coerente. Elas também qualificam as experiências diferentes de formas diferentes, dependendo da história que você tem com a pessoa. Então, você chegar em alguém no mercado e dar um beijinho no cangote da pessoa, se você tem uma história de romance com essa pessoa, é algo normal.
senão você é um tarado e vão chamar a polícia para você. O neurologista e autor famoso Oliver Sacks escreve o seguinte sobre a relação entre narrativas e identidade. Cada um de nós constrói e vive uma narrativa. E essa narrativa somos nós. Ela é a nossa identidade. Então, nessa medida, né, esse eu interior, essa identidade, esse núcleo duro aí que caracteriza quem você é, ele vai ser ancorado, muitas das vezes, né, por essas narrativas autobiográficas. Então, você narrar a sua história ajuda, pelo menos, a esclarecer quem é esse eu. Então, nós faremos isso o tempo todo. A persistência desse narrador, desse eu, no tempo, nas memórias, vai ser o que vai constituir, então, uma certa identidade. Mas aí fica a seguinte pergunta: de que maneira que eu posso usar essas experiências passadas para ajuntá-las, agrupá-las e chamar essa coisa de eu? Né? Por que, que as experiências passadas podem ser agregadas nesse aspecto? E aí vem esse conceito de narrativa. Né? Então, a narrativa da minha vida é justamente esse agrupamento, essa interconexão, esse concatenar de momentos históricos, de histórias, de vivências, que vai classificar a minha definição de eu. Então, o meu eu não é um simples feixe de experiências e de memórias que são agregadas aleatoriamente, mas aquelas experiências e aquelas memórias que eu costuro num todo coerente, que é a narrativa da minha vida. Então, é a narrativa que dá à minha vida coerência e sentido, e não simplesmente as memórias e as experiências. A ideia aqui é que o meu eu, a minha identidade, ela só tem sentido não sobre o que eu experienciei, mas sobre a explicação que eu dou sobre o que eu experienciei. Então, Rodrigo, quantos professores de filosofia eu tive até aquela fatídica aula de teoria do conhecimento do Humberto, que eu conto aqui como a história que me fez ir para a filosofia. Usando essa história dessa aula do Humberto, eu explico por que eu me apaixonei pela filosofia e quis me tornar professor e agora divulgador da filosofia. Então eu pego um fato que aconteceu, igual vários outros aconteceram, e eu costuro ele nas coisas que aconteceram depois. Não é só a costura, né, Pedro? É também o realce que você dá para certos momentos históricos, certos fatos que acontecem, certos, para a gente usar o termo lá do Homem-Aranha no Aranha-Verso, eventos canônicos que vão ser definidores da nossa identidade e que nós vamos buscar esses eventos para explicar quem nós somos ou qual destino nós tomamos na nossa vida. Então e curiosamente o evento canônico do Pedro foi o meu evento canônico também. Então nós tivemos esse frenesi espiritual juntos, né, nessa aula. E a gente olhou para essa aula, para o fim dessa aula e falou: acho que a gente vai ter que ir para filosofia. Tendo em vista que o Pedro ia para ciências sociais, olha aí do que esse menino se livrou. E eu queria ir para psicologia, o que também é igualmente grave. Então, o evento canônico é isso, a gente ressaltar esse elemento específico que mudou a nossa vida, que mudou o nosso destino, que mudou a nossa história. Então, o mais interessante dessa visão narrativa da identidade pessoal é que ela consegue, né, fazer essa costura e essa explicação em vários níveis. Então, no nível metafísico, ela consegue trazer, né, criar uma explicação metafísica para o eu. No nível ético ou moral, ela também consegue trazer os eventos morais, os valores fundadores da história do indivíduo e que o explicam do ponto de vista ético. Então, em vários níveis de compreensão da realidade do ser humano, ela vai conseguir atender de alguma maneira a essas demandas. Né? E, por fim, outra questão muito importante também, né, que é a consistência dessa identidade pessoal no passado, no presente e no futuro. Então, você tem uma linha de narrativa que vai costurando, vai amarrando essas coisas e você não cai naquele problema que nós já discutimos em outros programas aqui. Né? O que garante que o eu do petróleo e gás é o mesmo eu de agora? Então, como que eu vou ter essa garantia? Quando eu criar essa construção narrativa, costurar os eventos para mostrar que o meu eu de agora tem suas raízes também lá no meu eu do petróleo e gás. Então, foi eventos que aconteceram lá que me trouxeram até aqui. E essa postura narrativa vai tentar demonstrar isso. A negação de certos eventos, né? Tipo, ele fez esse curso e aí ele não se sentiu realizado, ele foi atrás de outra coisa. Fazem parte dessa narrativa. E isso também te ajuda a colocar a identidade não só do presente para trás, como a gente estava fazendo, mas também te ajuda a colocar a identidade do presente para frente. Se uma nova coisa se apresenta para mim, uma nova perspectiva, um concurso a ser feito, uma oportunidade de seguir para um outro lugar, eu posso me perguntar como esse evento, essa oportunidade, essa saída se encaixa
na minha narrativa, no eu que eu estou construindo, quase uma obra de arte. E se isso é coeso, se isso se encaixa, você abraça, se não é, você se distancia. Só que aí, Rodrigo, a gente tem a questão das falsas memórias, né, que a gente colocou lá para o problema das memórias. A gente viu aqui que o mais importante é a narrativa, né, amarrar essa narrativa como um todo, mas aí eu te pergunto, e se a gente tiver memórias falsas? Por exemplo, essa do Humberto. E se essa aula não foi assim? E se a gente já estava pensando em ir para filosofia e aí teve essa aula e a gente se empolgou muito? Ou se essa aula nem aconteceu, a gente está misturando, né? Tá juntando duas memórias. Teve uma aula do Humberto, depois teve uma outra aula de outro professor, do Camerino. Aí a gente misturou as duas coisas e criou essa memória falsa. E se a gente começar a colocar memórias falsas na nossa narrativa? Como é que vai funcionar? A filósofa americana Maria Chatman, ela questionou exatamente isso, Pedro. Falou, olha, essa questão de narrativa é interessante, tudo bem, tudo certo, a identidade pessoal pode ser construída por essa amarração de memórias, mas temos que tomar um cuidado para não deixar essas memórias, né, virarem imaginações puras, ficções. E então o limite da construção da identidade pessoal através da memória seria justamente essas memórias elas terem um embasamento, digamos assim, em fatos observados, em fatos reais, né, para a gente colocar esse termo. Então seria fundamental, na visão da Maria Chatman, que nós não nos perdêssemos em fantasias criadas, né, pela nossa imaginação, mas sim em memórias concretas, verdadeiras, verídicas. O que eu acho que pode ser até discutível, né? Porque vamos supor que a nossa aula lá no caso da aula do Humberto vai ficar mais difícil, porque eu e você vivenciamos a mesma coisa. Aí, se fosse só um de nós, daria para negar a possibilidade de ter sido aquilo. Mas vamos supor que aquela aula, como você sugeriu, não tivesse acontecido daquele jeito. O fato é que, por causa dessa minha imaginação dessa aula, eu fui para filosofia. Então, eu não sei qual é o nível de relevância. Vamos ver o que Maria Chatman vai falar aqui adiante, se ela vai apresentar algum argumento. Mas eu não sei se é tão relevante assim o fato dessa memória ser observável, comprovável, verídica. Eu tô com você nessa, porque, tipo assim, por exemplo, vamos supor que alguém te faça um convite por educação. Eu falo assim, Rodrigo, vem aqui em agosto, vai ter festa da cidade, vai ter shows, vem aqui você e Pamela, eu te recebo aqui. Mas foi só por educação, só pra manter a amizade, entendeu? Aí chega agosto, você compra a passagem e já me manda assim, ó, Pedrão, tô indo, comprei aqui, vamos chegar amanhã. E aí eu fico, caraca, ele tá vindo mesmo. Importa como foi o convite, se eu queria que você viesse mesmo ou não viesse, não importa. O que importa é que você entendeu que era um convite autêntico, que você quer vir. Agora você não é mais um técnico do petróleo que trabalha numa plataforma, você é um professor de filosofia que lida aí com os desmandos da Secretaria de Educação. E aí isso é a sua vida, baseado nesse evento dessa aula aí, que o Humberto nem se lembra de ter acontecido, desse monte de aula que ele deu. Sim, esse daí que é meu ponto. Mas vamos ver se a companheira vai apresentar aqui alguma coisa. O terceiro ponto a favor dessa teoria da narrativa é que você resolve fácil o problema da sobrevivência após a morte, que é um problema legítimo aí que as pessoas têm, que será de nós depois que morrermos. Enquanto lá na questão do corpo, da memória e da alma, você tem vários problemas sobre essa transferência, essa ideia da narrativa, você consegue facilmente amarrar eventos futuros e eventos passados numa mesma narrativa. Então, eu estava lá vendo uma palestra, Rodrigo, num centro espírita, de uma palestrante convidada, se chamava Ser Espírita. Acho que era Janice o nome dela. E aí ela estava comentando lá teve um outro cara que falou de perispírito, espírito, corpo, que aí vai soltar o perispírito, porque o corpo não está aguentando mais, aí o espírito vai fazer a passagem. Aí essa Janice estava explicando que você vai ter trabalhos para fazer lá no pós-vida, que o propósito da existência é a evolução moral, então você tem várias coisas que você tem que fazer, organizar lá, cuidar, cultivar. Aí falou do Nosso Lar, né? Você já viu esse filme, Rodrigo? Há um monte de serviço para fazer. E aí, o que é isso que ela está descrevendo? É uma narrativa. Então ela não precisa mostrar onde está a alma, ela está colocando uma narrativa, ela acredita nessa narrativa e ela age de acordo com essa narrativa. Então, se você não é espírita, você não acredita nessa narrativa, você acha que você vai morrer, vai ficar em sono profundo até o dia do juízo final, ou que você vai ser julgado e vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, ou qualquer outra coisa. O importante é, ela acredita nessa narrativa,
muitas das pessoas que estavam assistindo a palestra acreditam e eles agem de acordo. Então, eles agem com a ideia de que quanto mais eu estudar do espiritismo, mais eu vou compreender, quanto melhor moralmente eu for, mais fácil vai ser essa transição e mais eu vou estar disposto a trabalhar, a cumprir meu propósito, que é evoluir moralmente. Uma rápida alfinetada nos espíritas aqui. Pode dar. O perispírito é tipo a glândula pineal versão espiritualizada, né? Se o Descartes tenta resolver a relação alma-corpo com uma glândula física, que não resolve o problema, os espíritas tentam resolver a relação alma-corpo com o perispírito, que é uma forma não material, mas que também não resolve o problema da como uma coisa se relaciona com a outra. Eu não tenho um estudo aprofundado aí do que eles dizem sobre o perispírito, mas o que eu vi nessa palestra parece isso. Mas, assim, Humberto Schubert e Fábio Forte são espíritas e eu não acredito que eles iam deixar passar um negócio desse. Então deve ter se o Descartes uma explicação. Passar, você acha que o Humberto Schubert também não pode deixar passar? É verdade, você tem um ponto. Você tem um ponto. Só que eu acho que a explicação é que não há um. Não tenho certeza, né? Mas eu acho que a explicação é que não há um dualismo de verdade, sabe? Tipo, matéria é uma forma mais de um jeito do que é tudo uma substância só, entendeu? Acho que é alguma Talvez coisa eles assim. trazem mais para a noção de energia, né? Uma alma. Eu acho que vibração, energia, densidade. tal como E aí é tudo uma coisa só. Eu acho que é essa a explicação. Só que a matéria é uma forma, tem certas propriedades, e o perispírito é intermediário. É igual o pneu de Fórmula 1, que o Fred me explicou. Você tem o pneu duro, o pneu intermediário e o pneu macio. Eles têm propósitos diferentes, eles têm funções diferentes. Se vocês gostaram aqui dessa treta, vocês colocam aí nos comentários que a gente vai chamar Humberto Schubert para fazer um Suma Teológica do Espiritismo. A gente vai fazer só as perguntas polêmicas das coisas que a gente acha esquisita para o Humberto explicar para gente. Isso dá um bom programa de entrevista, falei. Dá. Então, como a gente viu, seja qual for a sua religião, se você for da identidade como narrativa, você consegue facilmente amarrar eventos futuros dessa sua narrativa, dessa sua visão de como será esse pós-vida, nessa sua identidade, e você pode se adequar a ela conforme for. Então a gente viu aqui as vantagens da ideia de narrativa como identidade, Rodrigo, mas ela deve ter problemas, afinal, quase nenhuma resposta filosófica é definitiva. Sempre a vida e a razão têm uma surpresa a nos oferecer. Qual é o primeiro problema dessa teoria da identidade pessoal, Rodrigo? Então, o primeiro problema é o seguinte: se nós estamos dizendo que o eu, a identidade pessoal, é narrativa, esse conglomerados, né, de eventos, de memória, de desejo, de ações que o indivíduo faz, ele depende, né, a identidade ela vai depender de uma certa completude de memória, de experiências na vida dos indivíduos. Então, se você for uma pessoa meio desmemoriada, que nem eu, que não tem muita memória das coisas, então você me pergunta assim, sei lá, lacunas inteiras de 5 anos da minha vida, eu não tenho nenhuma memória. Eu sou uma pessoa esquisita, assim, nesse aspecto. Então, isso quer dizer que eu não tenho um eu? Ou que o meu eu é menos completo ou frágil, mais frágil do que de outra pessoa? Porque fica parecendo que a gente vai ter que ter uma meta-história, né, uma meta-narrativa extremamente completa para então ter uma identidade. Então, isso é uma crítica que vai ser levantada quanto à tese da narrativa como identidade pessoal. Os defensores da ideia da narrativa trabalham com a ideia de uma narrativa pessoal hipotética. O que isso quer dizer? Nós temos uma narrativa pessoal, eu tenho uma visão de quem eu sou e eu adequo esses eventos nessa visão, eu exalto ou suprimo eles nessa visão. Mas ela não está consciente, mas ela está aqui em mim, no meu subconsciente. E aí eu posso provocar o surgimento dessa narrativa com perguntas dependendo do contexto que eu estou. É o tal do autoconhecimento, né? A maioria das pessoas trabalha até morrer, faz o deslocamento do trabalho, dorme, come e não tem tempo para ficar pensando sobre isso. Mas aqueles que têm tempo, que estão nos espaços que se fazem essas perguntas, como por exemplo um consultório de um psicólogo, como por exemplo um estudo de filosofia, essas pessoas vão ter isso à flor da pele. Mas a maioria das pessoas vai ter isso no subconsciente. Aí eu posso provocar elas a me responder. Então, essa provocação que o Pedro citou, ela pode ser igual aquele famoso primeiro encontro, né? Que você vai começar a investigar, né? Provocar a pessoa para entender um pouco sobre ela. Você vai perguntar, tá, mas de onde você veio? Onde você nasceu? O que os seus pais fazem? Você tem os pais, tem os avós? Você mora com quem? O que você pode apontar até também, né, Pedro? Não só para o passado, mas também para o futuro, né? O que você quer fazer? Que isso também vai ser uma coisa que vai entrar na narrativa, apesar de ainda não ser um evento
acontecido, né? E aí, fazendo isso, você começa a compor na sua cabeça, né, o que seria essa história, essa narrativa de vida dessa outra pessoa, para você constituir, então, a identidade dela, né? Ou pelo menos a representação que você vai criar da identidade dessa pessoa. Só que a ideia de uma história hipotética, ela gera outros problemas. Todo mundo que tem uma narrativa de eu, todo mundo que tem uma história coerente, que reflete sobre isso, pensa nas partes de si que ela quer manter, que ela quer recusar, as partes de si que ela não tem, que ela quer ter, o futuro. Todo mundo que faz esse exercício tem a ciência de que é bem difícil, né, Rodrigo? É tipo um trabalho que exige tempo, exige energia de você ficar ali pensando, analisando as coisas que aconteceram, trabalhando isso. É realmente o trabalho de um artista trabalhando com o material que é os fatos da vida. Então, quando você diz que existe essa hipótese de história que você vai revelando a partir de perguntas, você tem dois problemas. O primeiro problema é que você pode fazer as perguntas e a pessoa responder vários fatos dessas perguntas e eles não ainda continuarem não sendo um todo coerente. Você pode me responder seu nome, o que você estudou, com quem você está se relacionando, o que você quer fazer, e isso não é uma narrativa coerente. Ainda exige o exercício de você parar e pensar. E segundo lugar, a pessoa pode responder coisas, entendeu? Ela não necessariamente vai responder aquilo que ela, no uso da sua liberdade, elege como parte da sua narrativa. Ela pode só responder as suas perguntas e depois outra pessoa perguntar, ela responder outras coisas muito diferentes. Então, aceitar essa ideia de que existe uma narrativa hipotética gera problemas sérios para essa ideia de que o meu eu é uma narrativa. Sempre me impressiona a capacidade do Pedro de achar uns filósofos esquisitos com as ideias esquisitas. Então, ele colocou aqui no roteiro o seguinte: o filósofo Galen Straussen, ele chamou, né, as pessoas que não conseguem se identificar, né, construir o seu eu através de narrativas históricas, de episódicos. Não, os episódicos são pessoas que não têm esse senso forte, né, de que o seu eu é constituído por narrativa. Então, ele não tem tipo, uma memória muito clara do seu eu de agora estar presente nos fatos passados da sua história e também que o seu eu de agora não estará presente nos fatos futuros. Então, ele meio que é uma pessoa que vai rebutando, né? É que nem aquele jogo de MMORPG que você chega no final do jogo e zero e volta no início. Então, o jogo famoso agora, não sei se você conhece, Pedro, Hades. Você tem que fugir do Não. Hades e toda vez que você morre, você volta com algumas habilidades a mais para tentar fugir do Hades. E a grande pergunta é se os episódicos, nós podemos dizer que eles não têm um eu, tendo em vista que eles não vão se enquadrar nessa definição de identidade pessoal como memória, como narrativa. A conclusão disso, então, é que a narrativa é o epifenômeno da identidade e não uma identidade com a identidade. Ou seja, narrativa não é identidade. Narrativa é um produto da identidade. Porque essas pessoas existem. Esses episódicos, essas pessoas que têm a narrativa hipotética e até as pessoas que têm a narrativa abrangente, igual eu tenho a narrativa porque eu tenho a identidade e aí a identidade gera a narrativa. Ou seja, essa proposta de identidade como narrativa não resolve o problema da identidade, ela só esconde ele atrás da narrativa. Sendo assim, a gente viu que todas as hipóteses que nós temos furos completos. Sendo assim, a gente vê que todas as hipóteses que a gente apresentou têm furos muito grandes e não resolvemos o problema da identidade. A gente tem bons argumentos, tem críticas, mas nenhuma resolveu 100%. Como nós vimos lá na questão do episódio do corpo, né, a identidade pessoal como um corpo, desligar ou não uma máquina de uma pessoa que está em estado vegetativo ou em morte cerebral, ela pode parecer também, né, Pedro, uma coisa muito simples, mas ela também envolve uma discussão muito profunda sobre o que é de fato a identidade daquela pessoa. Se a identidade dela for alguma coisa ligada ao corpo, o corpo está ali, está vivo, pode ser mantido vivo. Mas se você tem uma definição de identidade pessoal diferente, a resposta que você vai dar a esse problema vai ser completamente distinta. Então, se a questão for, por exemplo, a memória, a narrativa, aquele corpo, de acordo com a ciência, não vai mais ter memórias e narrativas, não vai construir mais futuro. Então, de acordo com isso, talvez a eutanásia poderia ser liberada, tendo em vista que já cessou o eu daquela pessoa, uma vez que ela não vai ter mais experiências. De outra forma, se é a alma a grande questão, a alma continua ali ligada ao corpo pelo magnífico perispírito. Então, você teria que discutir se não seria assassinato esse fato de desligar os aparelhos e que teria, inclusive, consequências para a sua alma de quem desligar e para o desligado, né, que tem uma missão a cumprir e que não deve ser antecipada essa missão.
Então, qual é o ponto de todas essas discussões filosóficas? Refletir antes de decidir. A vida examinada não vale a pena ser vivida. Não é essa famosa frase, Rodrigo? Você simplesmente decidir baseado nas opiniões que você já tem, você está errando consigo mesmo. Você reflete, pondera, vê os argumentos e aí, bem informado, bem refletido, você toma uma decisão. É claro que a discussão continua. A vida continua, os mistérios continuam. E olha que fascinante, Rodrigo. Um dos maiores mistérios da existência do universo somos nós mesmos, somos nossa própria eu, nossa própria identidade. É um mistério. O que, que é isso de fato? A gente tem várias pessoas aí, né, Rodrigo, que estão queimando a largada, comprando luzinhas no cérebro como a resposta para tudo, mas a verdade é que, por melhor que nós tenhamos experimentos falando de identidade, permanece um mistério e provavelmente permanecerá para sempre esse mistério da consciência. Mas a gente ainda pode refletir, argumentar e tentar esclarecer as coisas. Só um adendo aqui, eu discordo do Pedro, eu acho que a gente não é tão importante assim para o universo, a gente só é importante para nós mesmos, porque a gente é meio egocêntrico. Mas então... Eu não disse que a gente, eu não momento nenhum que eu disse que a gente era importante. Eu disse que a gente é um mistério. O maior mistério da vida é a gente. Não, a gente não é nada. Oi, meu filho. Mas o maior mistério do ser humano é o ser humano, aí tudo bem. O universo só é importante pra gente também. Ou você acha que o Sol tá aí se importando com a sua própria existência? Isso, cara. Achei que você era um panteísta que acha que. Não sou panteísta, não. A vida é. Você agora é um católico, esqueci disso. Eu não sou nem panpsiquista, nem panteísta. E a vai nossa ter consciência... programa disso, hein? Vai ter programa de filosofia da mente. É o próximo. Esse é o grande mistério. Cortar, ouvi dizer que você fez uma lista aí porreta de indicações para esse episódio de memória. Então, qual é o seu top 1 da balada nas indicações? Não vou começar indicando nada de memória. Terminei de audio-ouvir um livro, Rodrigo, chama Madonna em Casaco de Pele. É um livro clássico da literatura turca, que acontece ali no período entre guerras. Não tem nada de memória. Se bem que tem, não, vou reformular agora. Tem memória sim, porque é tudo contado no diário das memórias do protagonista lá, e o cara lendo o diário dele. Então tem a ver com memória, a identidade dele, a narrativa de vida dele. E, cara, que história sensacional. 2 personagens principais extremamente cativantes, extremamente diferentes de tudo que eu já tinha visto. E aí vai se desenrolando essa relação entre os dois. E um final, assim, maravilhoso, assim, muito bem construído, muito bem escrito, a forma de narrar excelente. Recomendo. Madonna em Casaco de Pele. Já que ele rompeu o próprio roteiro e tirou um negócio que não estava no roteiro aqui, vou falar sobre esse livro aqui, ó, que eu não sei se ele conhece, Filosofia Moral do Jacques Maritain. Que ele devia ler porque é um católico fervoroso, ele que tá querendo ser católico aí. Ele é. Eu li um livro dele muito bom, chama Os Três Reformadores, que ele fala mal do Lutero, do Descartes e quem que era a terceira pessoa que ele fala mal? Esqueci. Eu me lembro desse livro, esqueci também. Mas é um em cada reino. Um teológico, um filosófico. Acha aí qual é o terceiro. E aí eu tava vendo porque eu tava fazendo uma aula de ética cristã. E aí eu queria ver o capítulo de ética cristã desse livro. E fiquei impactado, viu, Pedro? O negócio assim, realmente ele quase leva a gente pro catolicismo porque é muito tentador. A forma como ele tenta demonstrar que o catolicismo é uma superação, assim, uma supra-assunção do movimento ético inteiro. Então, por exemplo, eu dei essas aulas ontem na escola e, assim, no começo da minha aula eu mostrando a sabedoria hindu ali com o budismo. Rousseau é o terceiro. A primeira parte da minha aula, então, eu falando sobre a sabedoria hindu e a sabedoria... Vou reformular. A primeira parte da minha aula eu falando das 3 sabedorias antigas. É a sabedoria indiana, com o hinduísmo e budismo, a sabedoria grega, né, com as éticas gregas, e a sabedoria hebraica, né, com o judaísmo, a ética judaica. E aí, cara, a narrativa dele é tão envolvente que no fim, você chega no fim do coisa e fala assim, cara, realmente o catolicismo é a supra-assunção dessas 3 narrativas, porque ele consegue juntar o melhor dos mundos das 3 e fazer uma síntese que, para além de tudo, ainda traz a ideia do amor e da misericórdia como os elementos de maior elevação do ser humano. Então, assim, é uma aula que é quase uma pregação religiosa, porque é a maneira muito apaixonante que ele cria essa narrativa. Então, quem gostar desse tema, tem que dar uma olhada. Inclusive, tem textinho dessa aula lá no nosso site, pode dar uma olhada. Vamos colocar na descrição desse vídeo o textinho meu sobre essa aula.
Que aí é Vou olhar porque uma eu síntese. fui. Agora voltando à lista normal. San Junipero, do episódio famoso de Black Mirror, que as pessoas transferem suas consciências para uma simulação. E aí fica a discussão da identidade, da legitimidade, daquele amor muito bom. Recomendo, apesar de Black Mirror ter descarrilhado aí nas temporadas mais recentes. Saiu uma agora, né? Não sei se tá boa. Também não vi ainda. Eu indico o magnífico filme Memento. Pedro não colocou no roteiro, mas estou aqui adicionando Memento. Porque Memento, o personagem principal, ele não tem memória. Ele é uma pessoa que acorda todo dia desmemoriada e ele precisa se guiar pelas tatuagens que ele faz no desenrolar da história. Então ele escreve no corpo a sua narrativa de vida. Então é assim, o espírito perfeito desse episódio aqui, que a identidade é a memória. Excelente filme mesmo. Filme diferente, né, Rodrigo? Misturando aí É o Guy Pearce? ordens diferentes. Hã? É o Guy Pearce? Guy Pearce, é esse o nome dele, né? Guy Pearce. Guy Pearce. Outro grande livro e filme também é O Homem Duplicado, que é baseado aí na obra de José Saramago, filme. Tem um livro também que conta essa questão da identidade através dessa ideia aí do duplo. Muito bom. Pô, esse filme, eu li o livro, né? Eu agora tô em dúvida, porque o Dostoiévski também tem o duplo, né? Que é É, a mesma lógica, né? mesma Eu acho, vibe. agora eu tô em dúvida, eu acho que eu li o duplo do Dostoiévski, que é desesperador, assim, o livro. Porque essa parada de você encontrar o seu outro eu, e isso causa uma crise de identidade de você muito forte, bem bizarra, assim, interessante. Outro filmaço, né? Que tem gente aí, o mainstream ama esse filme pelos motivos errados, eu acho, mas Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças tem uma premissa incrível. Qual é a premissa incrível? Se você pudesse apagar partes da sua memória para se livrar do sofrimento, você faria? Será que você, com isso, se tornaria um outro eu? Mudaria a sua identidade? Não é importante também os fatos do sofrimento para a construção dessa identidade? Então, esse é o debate aí de O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, que as pessoas acham que é só uma relação de amor bobinha, em vez de discutir a questão profunda da identidade e da memória. Exatamente. E as pessoas não vão além, mas é um filmaço para discutir isso. Outro grande filme também que parece no primeiro momento só um filme, mas tem essa questão da identidade muito forte, é o Grande Truque, que cada um dos truques de cada um dos mágicos principais, eles têm uma questão de identidade, só que questões diferentes. Né? Num caso é a supressão da identidade, no outro caso é a multiplicação da identidade. Não dá para explicar muito bem a Senão vai ser um questão, mega mas veja spoiler. esse filme. Veja aí se você não viu. É Filmaço, filmaço, excelente. filmaço, filmaço. Como se fosse a primeira vez, nosso querido Adam Sandler tem que aparecer aqui. Imagine se o grande amor da sua vida perdesse a memória de que te conhece todos os dias e todos os dias você tivesse que reconquistar este amor. Então é uma discussão sobre. Eu acho que dá pra gente até discutir, né, Pedro, se a identidade ela é de fato memória, porque esse filme contesta um pouco isso. Porque a identidade Uhum. dela existe, né, e ele consegue reconquistar ela porque ele a conhece, mesmo ela não lembrando das memórias. Então fica aí essa comédia romântica deliciosa para vocês. Outra indicação que eu acabei de ver a segunda temporada, Ruptura. Você tem um procedimento que cinge as memórias das pessoas. Dentro do espaço de trabalho você tem um grupo de memórias, fora você tem outro. E aí isso cria duas identidades, os outs e os ines. Só que a relação é desigual. Um vive um mundo de prazer, de viver a vida, aproveitar, e o outro só trabalha. Ele entra no trabalho, sai do trabalho e no segundo seguinte ele está de novo trabalhando. Sendo que ele só vive ali dentro, só experimenta aquilo ali e a demissão se torna basicamente assassinato. Excelente série, muito bem feita. Rodrigo não gostou, é contra, mas eu estou assim admirado, estou entretido, quero saber o que vai vir nas próximas temporadas. Mentira, não é que eu não gostei, eu só não consegui dar prosseguimento ainda, tá no plano. Tá no plano, vai acontecer. E por último, para terminar essa indicação gigantesca nossa, A Ilha, magnífico, DiCaprio aí, num suspense, né? Intrigante e meio tenso, né? A gente fica meio apavorado com aquilo ali, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Um investigador chega numa ilha para investigar um desaparecimento ou um assassinato, agora estou em dúvida, de um membro de uma clínica psiquiátrica, né? Essa ilha tem uma clínica psiquiátrica. E esse investigador começa a escrafunchar lá e tentar descobrir o mistério, só que a coisa começa a ficar esquisita, porque parece que ele não sabe exatamente o que está acontecendo ali, nem com ele mesmo. Então, é um tema também da memória para a gente discutir aí.
Acho que a origem deveria ter entrado também. Eu recomendo, ué, Pode falar você, que eu acabei de falar. a Inception. origem. É só Inception, por você causa do inserir uma sonho? memória e a inserção da memória, daquela ideia da memória, desenvolve a memória e muda a pessoa. Então, ele colocou na mente dela que não gostou. Não gostou. Não. Foda-se, então. Vamos parar? Vai fazer o. É isso, foi isso, valeu? Tem que fazer, né? É isso, foi isso, valeu. Tchau pra Foi isso. vocês. Fantástico. Valeu, pessoal. Até mais. Abraço. Essa despedida longa aqui é pra Isabela, que fala que a gente não despede. E paga pela despedida, então ela tem direito. Exatamente. Então, Isabela Barros, tá paga aí a nossa despedida. Valeu.